Ai, ai. Viver no Espírito. Como é que será que é viver no Espírito? E essa glória futura que a gente vai ter quando a gente for pro céu, será que realmente lá é bonito? E será que Deus nunca vai me amar mais? Ou será que uma hora eu vou esquecer? Essas perguntas vão ser respondidas neste vídeo. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, graças a Deus! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos de volta aqui com a nossa série de Romanos. Falaremos hoje sobre o capítulo 8, parte 2. E na parte 1, a gente falou um pouco sobre a vida do Espírito, como viver no Espírito, a gente pensar pro Espírito, pensar na natureza humana. E nessa parte 2, eu vou tentar falar das duas coisas, da glória futura e nada pode nos separar do amor de Deus, respondendo as duas perguntas do início do vídeo, beleza? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Inicia no versículo 18, Paulo. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, ou seja, um tempo limitado. Mas, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que toda a criação geme, toda a criação espera, toda a criação anseia. E quando ele fala criação, somos nós, para termos a glória com Cristo lá em cima. Como nós somos herdeiros de Cristo, como nós fomos adotados, no último vídeo, parte 1 de Romanos 8, eu falei um pouco sobre essa parte de adoção que Cristo fez conosco. Quando ele fala aqui que o Espírito é uma antecipação da glória futura, viver no Espírito também é uma antecipação, porque a gente acaba vivendo o reino de Deus aqui. Esse reino de Deus seria a glória futura, lá em cima. Então, quando a gente percebe que, viver no Espírito, ter essa santidade e tal, eu vou conseguir, por conta disso, eu vou pro céu? Não, porque você foi salvo, você vai fazer essas coisas. E não porque você tá fazendo essas coisas e sim você vai ser salvo. A santidade, ela não é algo que, predefine a salvação, sabe? Você tem que estar na santidade pra poder ser salvo. Não, você é salvo e por isso você pratica a santidade, sabe? Você estar santo ali naquele momento. Então, essa prática também é uma dádiva, entendeu? No versículo 24, ele diz que a gente vai desfrutar de nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo terreno. Recebendo essa esperança, quando fomos salvos, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Ou seja, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que concede cada oração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Ele está falando aqui que se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E com paciência e confiança, Paulo quer dizer aqui, viver nessa terra aqui com paciência e confiança, esperando, confiança de que aquilo vai ser cumprido, com paciência de que no tempo certo aquilo vai ser cumprido. E que o Espírito Santo intercede por nós, que nós não conseguimos interceder por nós mesmos. Então ele que está dentro de nós, intercede por nós, por gemidos que nós não conseguimos entender, são indescritíveis. Só Deus consegue escutar. E o Pai que conhece cada oração, sabe a intenção do Espírito. Então é esse sentido que Paulo está falando aqui para nós. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de prestigiá-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justo. Depois de declarar justo, lhes deu salvação. Então tem toda uma sequência aqui, muito lindo, esse de Romanos 8, muito lindo, porque Deus conhece de antemão as pessoas que ele predestinou para se tornarem semelhantes aos filhos de Deus, a fim de que eles fossem primeiros, muitos irmãos. Depois de prestigiá-los, ele os chamou. Depois de chamar, os declarou justos. Quando a gente chama alguém, a gente espera uma resposta do outro. Você vem comigo? Tem duas opções, sim ou não. Se for não, beleza. Se for sim, vem comigo. E eu vou te declarar justo por conta desse ato de acreditar. E depois de declarar, você vai receber agora, você vai receber dádiva, você vai receber a herança de ser filho de Deus. No versículo 31 até o 39, ele vai citar, acho que uma das partes mais famosas da Bíblia, de Romanos, que fala sobre nada pode nos separar do amor de Deus. Eu vou ler aqui pra vocês, depois eu vou comentar. Versículo 31, Paulo vai dizer: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. É uma afirmação, porque, quem vai duvidar que a gente é santo? Ninguém. A gente tem a certeza que nos declarou justos, mas porque nós somos filhos.
Porque nós somos filhos, porque nós vivemos no Espírito, porque a gente tem a salvação, nós acreditamos em Jesus Cristo e por conta disso a gente vive em santidade e não é ao contrário. Ele justifica a nossa salvação, Ele que nos salva, Ele que nos limpa. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo morreu por nós e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de seu Deus, intercedendo. O que nos separará do amor de Cristo, desse sacrifício incrível? Terão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de mortes? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu finalizo esse vídeo dizendo: quando você entende o sacrifício que Cristo fez por nós, aquela cruz, o morrer por nós, o amor que Ele tem por nós, e a gente não merece nem 1% desse amor, e nada vai separar desse amor, nada existe nessa terra, nada vai separar, e que basta a gente crer e querer caminhar com Ele, e querer negar nossa natureza humana, querer cada dia mais, entender mais, e reconhecer que está errado, e reconhecer que precisa dele o tempo inteiro. E você, mesmo que já saiba, que já deu essa zorra desse texto 1 milhão de vezes, já ouviu sobre essa pregação 1 milhão de vezes, escutar de novo, que pode ser uma coisa nova. Tem muita gente aí enganada dentro da igreja, precisando de Cristo. Pedro andou 3 anos com Cristo, pra chegar no final e Cristo falar pra ele: você tem que ser convertido, meu irmão. O cara que andou do lado de Cristo precisou ser convertido. Imagine nós, pecadores, gananciosos, orgulhosos, querendo ter o próprio entendimento, sabe? Então, que a gente possa ter essa reflexão de Romanos 8, pra gente poder viver no Espírito, pra que a gente possa olhar para a glória e viver aqui na terra indícios dessa glória, e que a gente possa tentar entender o amor de Cristo por nós, que é lindo e perfeito e maravilhoso. Então, finalizo esse vídeo com essa resposta: sim, é possível viver no Espírito, é possível, é difícil a luta contra a carne, é difícil negar a si mesmo todo dia, é difícil precisar querer agradar o Espírito Santo, tendo aquele desejo todo dia de fazer essa vontade. Sim, é difícil também a gente poder imaginar que a gente tem uma presente tão incrível e maravilhoso lá no céu, que a gente pode viver aqui agora, na terra, com os nossos irmãos, em comunhão. E mais difícil ainda é acreditar que um cara olhou pra gente e viu algo de bom, nos amou, nos ama. Então, eu fico com esse vídeo, a parte 2, capítulo 8 de Romanos. Nos vemos no capítulo 9. Falou, galera.